Tudo começou depois que eu conheci a Igreja Adventista, através de uns colegas de trabalho, né, onde eu estava cercada de várias denominações religiosas. E recebi o convite, né, de fazer um estudo com Cléa. Então comecei a fazer esse estudo e, conhecendo a Bíblia, fui levando o que eu fui aprendendo para a nossa casa. Então eu percebia que Sidney, no início, ficou meio arredio. Ele não gostava do fato de eu estar indo à igreja, levando os nossos filhos. Ele ainda comentava assim, já vai levar os meninos para a igreja de crente? Aí eu dizia, claro, eu tenho que levar onde eu vou. Se eu creio, estou aprendendo que a Bíblia, né, é a nossa base de fé, é o que nos ensina os estudos, nos ensina o conhecimento sobre Deus, sobre o que Jesus espera de nós, então é para lá que eu vou levar. Aí ele dizia assim, não, então eu também vou levar para minha igreja. Aí eu dizia assim, então leve, meu filho, você não quer levar? Contanto que leve, contanto que mostre para eles quem é Deus, que eles tenham um direcionamento religioso, né, espiritual acima de tudo. Leve. E sempre crendo que Deus estava trabalhando, né? Porque a partir do momento que eu conheci os fundamentos bíblicos, né, o que diz realmente na palavra a respeito do que a gente precisa viver, de como a gente precisa viver e colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, ele foi percebendo algumas mudanças, algumas diferenças, né, nas minhas atitudes, né, dos meus filhos. E foi quando ele começou a questionar também. Porque como ele é fotógrafo, ele ia para as reportagens, né, no sábado, durante o dia, ia para o casamento, ia para um 15 anos, e eu aproveitava aquele momento que ele estava trabalhando para estar na igreja. Quando ele estava em casa, eu evitava, ficava com ele, fazia companhia e tal, mas no final de semana, que ele tinha reportagem, no momento que ele estivesse saindo para um lado, eu saía para a igreja com os meninos. E quando ele ficava sabendo, ele questionava, né? Já foi para a igreja de novo, passou o dia na igreja. Aí eu dizia, quem dera que eu pudesse morar na igreja. Ele dizia, então vá morar na igreja, leve logo o colchão, durma lá. Aí eu dizia, quem dera que eu pudesse dormir na igreja, na casa do Senhor. Quem dera que eu pudesse lá morar. E os meus filhos gostavam muito da escola, da escola sabatina, né? Então conhecemos o clube de desbravadores e comecei a participar com meu filho, levando também minha filha ainda pequenininha. Nisso nós também recebemos o convite para participar do PG, né, o pequeno grupo na casa de Ana Lúcia e Josué. Então nós íamos toda sexta-feira e às vezes eu me incomodava porque eu percebi assim um certo distanciamento de Sidney em relação à Bíblia ainda. Eu percebia que ele ia, né, estava por estar ali com a gente, mas estava indo, né? O importante é que ele estava indo. E com certeza o Espírito Santo já estava trabalhando, né? Eu já vinha orando, pedia aos nossos irmãos para orar. E chegava um momento que ele dizia assim, vai para aquela igreja assim, assim. Aí eu dizia, esse não é o Sidney que está falando. Tem algo diferente aí. Ele, não é mesmo, não. E quando ele falava assim, me confirmava a minha suspeita de que o inimigo, muitas vezes, sabe, falava coisas assim para me entristecer, para fazer com que eu desistisse, né, de tudo que eu estava conhecendo, de onde eu estava percorrendo, o caminho que eu estava levando os meus filhos. Mas eu continuei. E nas madrugadas orava, e buscava, Senhor me ajude, porque eu preciso do sacerdote do meu lado, com os meus filhos. E tinha momentos que ele se estressava, porque eu estava na igreja, e eu dizia assim, você é o sacerdote do lar, você tem uma grande responsabilidade com sua família. Então, pare e pense um pouquinho que você deveria estar do nosso lado, e não contra nós. Você deveria estar com a gente na igreja. Ah, mas eu trabalho, dependo do sábado para trabalhar, são os dias que eu tenho de reportagem. Aí eu dizia assim, meu amor, bota o pé na água,
no dia que você colocar o pé na água, Deus há de fazer a obra. E ele dizia, que nada, como é que eu vou trazer comida para dentro de casa? Então, depois eu percebi que ele já estava começando a mudar o pensamento dele ao perceber as verdades que ele estava conhecendo. E o Espírito Santo foi trabalhando, foi moldando, né? E transformando aquele coração de pedra, assim como fez com o meu, né? Transformando em um coração de carne. E a única coisa que ele se perguntava era sobre a questão do sábado. Que ele sabia que não ia ter uma forma fácil dele abrir mão do sábado para estar na igreja com a gente, de guardar o sábado como Deus nos pede, nos lembra, mas ao contrário do que ele sempre aprendeu, né, de se dedicar ao trabalho, mesmo que no dia de sábado. Então aquilo mexia muito com a gente, mexia muito comigo, mas mexia muito com ele, principalmente. Eu percebia o desconforto dele em relação a isso, a essa dúvida que ele tinha. E com o tempo ele foi aprendendo. E chegou um dia que ele estava começando a ir para a igreja comigo no sábado, comentando com a família. Eu vi que ele estava enfrentando alguns dilemas dentro da própria empresa, porque é uma empresa familiar, composta por ele, o pai, o irmão. Então, eles não aceitavam o fato dele deixar de ir trabalhar no sábado para estar na igreja ao meu lado. Mas ele começou a ir, né? Aos pouquinhos, ele foi em um sábado, outro sábado, e num determinado sábado, ele disse que estaria com a gente, mas ia passar na empresa para resolver alguma coisa. E no momento que eu estava assistindo o culto, eu, com o celular, perguntava, Sidney, cadê você? Olha, vai ter um batismo, né? Onde é que você anda? E ele dizia, eu estou chegando, já resolvi tudo aqui, estou chegando. E no momento que o pastor estava falando do batismo, estava apresentando o batismo, ele disse assim, e tem uma pessoa, né, que vai se entregar agora a Jesus através do batismo. E ele, no celular, na minha mão, eu ouvi assim, cheguei. Aliás, eu vi, né, eu li, cheguei. E depois eu descobri que não era Sidney que estava digitando, era minha filha, Giovana, que estava lá atrás com ele, que armou toda uma surpresa para o batismo de Sidney. Então, quando ele disse cheguei, que eu olhei para frente, Sidney estava descendo os degraus do tanque batismal. E naquele momento, eu percebi a mudança que Deus fez na vida dele, na minha vida, na minha família. A igreja toda sabia, todo mundo sabia da surpresa que Sidney queria me fazer. Eu era a única que não desconfiei, né? Eles realmente trabalharam direitinho para que aquilo se tornasse um momento marcante em nossa vida. E foi muito emocionante, porque no momento que Jane estava na minha frente e filmando a entrada de alguém que estaria descendo para o tanque batismal. Ela se virou a câmera para mim e para o meu lado, né? Eu não entendi, mas quando eu vi Sidney, gente, aquilo foi muito marcante. Realmente eu percebi o quanto Deus nos ama e quanto Ele ouve as nossas orações. E naquele momento eu percebi que Sidney colocou o pé na água e confiou no que Deus pode fazer na vida dele e no que ele tem feito. E hoje ele é um instrumento nas mãos do Senhor, aqui dentro da igreja. Porque como ele é fotógrafo, ele começou a perceber a questão das imagens e a gente foi sugerindo dele participar, né, da mídia. E os meninos da mídia acolheram ele, abraçaram com muito carinho. E ele se dedicou a aprender a lidar com as câmeras de filmagem, o que ele não sabia, com mesa de corte, como ele falou, né? Tudo isso foi novo para ele, mas ele se empenhou em aprender e hoje é muito dedicado. Quando eu digo assim,
principalmente agora na pandemia, né, que a gente precisava realmente se recolher, eu dizia assim, não é que você tenha que ficar em casa, eu estou vendo que você está sendo realmente um instrumento nas mãos de Deus, mas você tem que cuidar da equipe para que seja reduzida, para não causar nenhum dano, né, eu como enfermeira trabalho com redução de danos, né, então assim, ter uma atenção maior, né, no cuidado, no distanciamento, no trabalho, na redução de pessoas ali dentro, né, nesse movimento. Mas ele não tinha hora. No momento que dizia tem que estar na igreja, muito antes, ele já tinha que sair, se programava para estar lá, saía cedo, chegava tarde, então inverteu, né, a situação. O que antes eu demorava na igreja, ele passou a demorar na igreja. E eu comecei a brincar com ele. Você tá vendo? Antes eu queria dormir na igreja. Hoje quem quer dormir na igreja é você. Você perguntava se eu queria levar o colchão, né? Você dizia, leva o colchão para dormir. Hoje quem vai acabar levando o colchão é você. E para a honra e glória do Senhor, meu esposo hoje serve a Deus e é o meu sacerdote do lar. Louvado seja Deus por isso, por essa transformação em nossa família, que ainda não está completa, porque nós sabemos da ação do inimigo. Infelizmente, quando ele consegue um lado, ele acaba tentando de outras maneiras nos derrubar. E infelizmente o meu filho ainda está afastado, mas não por muito tempo, porque eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.